Este é o Blankentrol 3, um sistema de hipohipertermia fabricado pela Cincinnati Sub-Zero. Essa unidade, que é a versão atual, ela tem algumas características diferentes da versão anterior, que era o Blankentrol 2, mas da mesma forma ele vai de 4 a 42 graus, trabalha no modo manual, no modo automático, foi incluído alguns gradientes, ele utiliza água como meio. Essa água é uma água destilada. Aqui é a entrada do reservatório de água. São 7,5 litros de água. Na parte frontal a gente tem a chave geral, uma gaveta. Na lateral a gente tem a entrada para até 3 colchões simultâneos, um indicativo de circulação de água e a entrada para o sensor de temperatura. E esse sensor de temperatura é ele esofágico retal, para controlar a temperatura do paciente, que é indicada nesse display. No display central sempre vai aparecer a temperatura desejada e no display da esquerda a temperatura da água no momento. Esse equipamento no momento está sem água, então eu vou ligar ele. Ele vai fazer um autoteste e vai me indicar que o nível de água está baixo, que eu preciso colocar água. O alarme visual de nível de água baixo vai estar piscando e o som que vocês estão ouvindo é da falta de água. Nesse botão aqui eu consigo silenciar um alarme por alguns minutos. Ele vai voltar caso eu não coloque água, que é o que eu vou fazer agora. Então eu coloquei água no equipamento. O nível de água é quando a água atinge aquela grelhazinha. Vamos ligar ele de novo. Faz o teste para ver se todos os displays estão funcionando e fica esperando o próximo comando, que é ajustar a temperatura. Então, para fazer isso, eu utilizo o botão central. Eu utilizo o botão central e aqui eu tenho as setas para baixo e para cima. Então, para ajustar a temperatura, basta apertar. Se eu ficar apertando, ele vai baixar de 0,1 em 0,1. Se eu apertar e segurar, ele vai acelerar. Então eu posso ir até 4 graus, como posso ir até 42 graus, que é a faixa de trabalho do equipamento. Então, vamos subir um pouco só para mostrar os 42. O equipamento possui alarmes de alto e de baixa temperatura, caso passe dos 42 ou caso vá abaixo de 4 graus. Quando a máquina é desligada ou acontece qualquer coisa, ela sempre vai parar nos 37. Vou deixar em 34. E eu tenho dois modos, né, de operação, como eu já comentei: modo manual e modo automático. No modo manual, eu posso programar toda a faixa de temperatura de 4 a 42. Basta selecionar a temperatura que eu quero, no caso aqui está 34. Eu vou baixar um pouquinho mais.
um pouco abaixo de 30. E vou acionar o modo manual. Nesse momento, o que a máquina está me dizendo? Que eu quero 27,9. A água nesse momento está em 20 graus e ele está aquecendo essa água. Tá? Então ele vai começar a aquecer, está em 21 e vai aquecer até chegar nos 29. Se eu quiser fazer qualquer modificação, nesse momento todos os botões da máquina, tá, estão desabilitados, exceto esse botão central, que é que vai fazer a máquina parar. Se eu quero mudar a temperatura, fazer qualquer alteração, basta apertar nesse botão, a máquina para e eu faço o ajuste que eu tenho que fazer. Eu vou botar um pouquinho abaixo aqui ainda de 20, que é a temperatura que a água estava. Volto a acionar o manual. E o que ele está me dizendo agora? Eu quero 17,6. A água está em 23 graus, ela já tinha subido um pouquinho. E a máquina está esfriando essa água. Esse é o modo manual. O modo automático, ele tem algumas particularidades. Tá? Se eu tentar acionar ele agora aqui, ele vai me dar um erro para verificar a temperatura. Por quê? No modo automático, ele só deixa programar a temperatura de 30 a 40 graus. No modo manual, eu posso programar em toda a faixa, de 4 a 42. Mas no modo automático, só de 30 a 40. Então eu volto a apertar aqui, ela estava em 17. Vamos subir um pouquinho acima de 30. Em 30. E eu volto a apertar no automático. Ele vai me dar um outro erro, que é verifique o sensor de temperatura. No modo automático, ele só funciona com o sensor de temperatura no paciente. Então, nós vamos colocar um sensor. Eu tenho um simulador aqui de sensor de temperatura, que eu vou conectar aqui do lado. Ele vai nessa posição. Eu vou parar a máquina de novo. Então, o meu sensor de temperatura está conectado no equipamento. Ele é um simulador, senão estaria no paciente. Eu estou com a temperatura programada de 32,4 e agora vou tentar acionar o modo automático. Então, o que a máquina está me dizendo agora neste momento? Que eu estou no modo automático, a luzinha está acesa do modo automático. Eu quero 32,4. Meu paciente está com 38,3. E a temperatura da água nesse momento é 22 graus. Ele está esfriando o paciente. Agora ele está esfriando o paciente, não é a água. A informação anterior era esfriando a água, agora nós estamos esfriando o paciente. Por quê? Porque ele está com 38 e eu quero 32,4. Quando o paciente chegar nos 32,4, ele vai parar de esfriar o paciente. Para evitar essas diferenças de temperatura tão grandes, foi colocado no equipamento 2 modos de gradiente. O primeiro gradiente é um gradiente de 10 graus. Então eu vou parar a máquina e vou acionar o modo gradiente de 10 graus. Nessa situação, a temperatura da água ela vai ficar 10 graus abaixo da temperatura do paciente. Ou seja, meu paciente está com 38, a água vai parar em 28 graus. Então, já começou a subir.
tá? Porque ela vai ficar, é um gradiente de 10, ela vai ficar 10 graus de diferença, essa temperatura para essa, até atingir a temperatura que eu quero. O outro modo gradiente é um gradiente variável. Então eu paro a máquina, aciono o modo gradiente variável, ele vai me abrir uma faixa de temperatura que eu posso selecionar de 1 a 30, usando as setas. Então vamos botar 5 graus. E volto a acionar o botão de gradiente variável. Então, como eu selecionei 5 graus, a temperatura da água vai ficar 5 graus abaixo da temperatura do meu paciente. 38, aqui ele vai marcar 33. Até o paciente atingir essa temperatura desejada. Junto com os gradientes, eu tenho o que a fábrica chama de modo inteligente. No modo inteligente, ele funciona com os gradientes. Basta eu acionar esse botão, tá? E a máquina vai ficar fazendo uma verificação a cada 30 minutos se o paciente atingiu a temperatura desejada ou não. Caso isso não ocorra, ele retira 5 graus ou acrescenta 5 graus, caso você esteja subindo ou baixando a temperatura, depende da circunstância. Tá? A máquina sempre vai ficar fazendo essa verificação passado 30 minutos. Ele só funciona nos modos gradiente. Esse botão é um botão de monitor de temperatura. Ele vai ficar só monitorando a temperatura do paciente, quando terminou o procedimento, por exemplo. Esse é o botão de silenciar alarme. Esse é o botão de teste do display. Aqui eu tenho o indicador visual do nível de água abaixo e o indicador de falta de energia. O equipamento não possui bateria. Na lateral do equipamento eu tenho entrada para até 3 colchões. São conectores macho e fêmea. Tem um indicador de fluxo, que indica que a água está retornando do colchão para dentro do equipamento. Aqui eu tenho 2 modelos de colchão. Um modelo com gel e um modelo descartável. Para conectar, basta empurrar o anelzinho. A conexão está feita. Pode ser conectado em qualquer um dos 3. Conectou. Pode selecionar qualquer uma das duas opções, automático ou manual. Lembrando que o manual funciona de 4 a 42 e o automático só de 30 a 40. Então, nesse instante a água começa a ser bombeada para dentro do colchão. Nós vamos ter a ventoinha girando. A água já está circulando, o colchão já está cheio de água. Se eu desconectar aqui para simular uma interrupção de água por algum motivo, a ventoinha para de girar, o equipamento vai alarmar, vai me dar fluxo de água abaixo. Tem que ver por que ela não está circulando, no caso é porque a gente desconectou o colchão. Conectado, ela volta a circular a água e para o alarme. Então, eu posso conectar em qualquer lugar que ele vai funcionar. A hora que eu paro a máquina, a água que está dentro do colchão
é drenada para dentro do equipamento. Para desligar o equipamento, o botão central sempre que vai paralisar ele, e na chave geral. A água, ela tem que ser trocada a cada 30 dias, lembrando que a água é água destilada. Usando ou não usando o equipamento, a água tem que ser trocada. Para retirar a água, utiliza a mangueira de drenagem que vem junto com o equipamento. Pode ser conectada em qualquer um dos 3 pontos. O equipamento não precisa estar ligado, basta conectar que a água cai por gravidade.